Capítulo 1. O segredo do casamento. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegrias ardentes, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. No relato bíblico, é Deus quem celebra a primeira cerimônia de casamento. E quando o homem vê a mulher, declara num rompante poético: finalmente. Tudo no texto proclama que depois do nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações. E é por isso que, assim como o processo de conhecer Deus, conhecer e amar o cônjuge é algo difícil e penoso, porém gratificante e maravilhoso. Essa é a visão bíblica do casamento. E nunca foi tão importante quanto agora resgatar essa visão e lhe conferir um lugar proeminente em nossa cultura. O declínio do casamento. A probabilidade de ter um bom casamento não é grande, e mesmo que a união seja estável, considera-se que existe a possibilidade aterradora de ela se tornar sexualmente tediosa. É por isso que muitos procuram um meio-termo entre casamento e meros encontros sexuais, ou seja, a coabitação com um parceiro sexual. Muitos argumentam, portanto, que morar juntos antes de se casar aumenta a probabilidade de acertar na escolha do cônjuge. Ajuda o par a descobrir se é compatível antes de dar o salto final. É uma forma de averiguar se a outra pessoa é capaz de mantê-lo interessado, se a atração é forte o suficiente. O problema com essas crenças e pressuposições, no entanto, é que todas elas estão redondamente equivocadas. A excelência surpreendente do casamento. A porcentagem mais elevada de divórcios ocorre entre aqueles que se casaram antes dos 18 anos, que desistiram do ensino médio e que tiveram um filho antes de se casar. Portanto, se você é um indivíduo com um nível de instrução razoável, com uma boa renda, que vem de uma família intacta, que é religioso e que se casa depois dos 25 anos sem ter um filho antes, a probabilidade de que você venha a se divorciar é, de fato, pequena. Muitos argumentam a favor de morar juntos porque consideram importante ter casa própria e estabilidade financeira antes de se casar. Partem do pressuposto que o casamento gera uma série de despesas. Estudos apontam, porém, para os benefícios econômicos surpreendentes do casamento. Após casada, a pessoa chega a aumentar seus recursos em 75% até o dia de se aposentar. Homens casados chegam a ganhar de 10% a 40% mais que homens solteiros com o mesmo nível de instrução e histórico profissional. Mas por que isso acontece? Em parte, isso se deve ao fato de pessoas casadas apresentarem melhor saúde física e mental. Ademais, o casamento é um excelente amortecedor, que ajuda os cônjuges a lidarem com decepções, doenças e outras dificuldades. A pessoa casada recupera o equilíbrio mais rapidamente. É provável, contudo, que essa renda mais alta também seja resultante daquilo que os estudiosos chamam de normas sociais conjugais. Estudos mostram que os cônjuges cobram mais responsabilidade pessoal e autodisciplina um do outro que amigos ou membros da família. Para dar um exemplo, pessoas solteiras podem gastar de forma imprudente, de acordo com os caprichos, sem ter de prestar contas a ninguém. Os cônjuges, porém, ajudam um ao outro a poupar, investir e adiar a autogratificação. Durante as 2 últimas décadas, grande parte dos resultados das pesquisas mostram que os casados apresentam índices mais elevados de satisfação com a vida
que os solteiros, os divorciados e os que apenas vivem junto com o parceiro. Além disso, filhos que crescem numa família em que os pais são casados e estão presentes têm experiências de vida 2 a 3 vezes mais positivas que os filhos de lares desfeitos. O veredito é irrefutável. Ser casado e crescer num lar com pais casados são fatores extremamente positivos para o nosso bem-estar. A história do casamento. Houve um tempo em que praticamente todos acreditavam que o casamento era bom e desejável, mas já não é o caso. Um relatório recente divulgado pelo National Marriage Project da Universidade de Virgínia chegou à seguinte conclusão: menos de 1/3 das meninas do ensino médio e apenas um pouco mais de 1/3 dos meninos parece considerar o casamento mais benéfico para o indivíduo do que as alternativas. Essa atitude negativa, porém, é contrária às evidências empíricas disponíveis, que indicam de modo uniforme que ser casado tem consideravelmente mais benefícios pessoais, bem como sociais, do que permanecer solteiro ou apenas viver junto com alguém. De modo paradoxal, é possível que esse pessimismo tenha nascido de um novo tipo de idealismo fantasioso acerca do casamento, resultante de uma mudança expressiva na visão da nossa cultura acerca da finalidade do casamento. O jurista John Whitty Jr. afirma que o ideal mais antigo do casamento, como uma união contratual permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção, tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como um contrato sexual limitativo que visa a satisfação das partes individuais. Whitty destaca que nas civilizações ocidentais já houve diversos conceitos concorrentes acerca de qual deve ser a forma e função do casamento. Os 2 primeiros foram o ponto de vista católico e protestante. Embora divergissem nos detalhes, ambos ensinavam que o propósito do casamento era criar uma estrutura para a devoção e o amor entre marido e mulher para o resto da vida. Durante o Iluminismo começou a ocorrer uma mudança, e o sentido de vida passou a ser considerado fruto da liberdade do indivíduo de escolher o tipo de vida que mais satisfazia sua personalidade. Em vez de ser um modo de encontrar sentido na abnegação, em abrir mão das liberdades individuais e no compromisso com os deveres matrimoniais e familiares, o casamento foi redefinido como a forma de encontrar satisfação emocional e sexual e plena realização pessoal. Antes, o casamento era considerado um contrato entre 2 partes, com o objetivo de promover o crescimento e a satisfação individual mútua. Nessa abordagem, os indivíduos se casavam por causa de si mesmos e não para cumprir responsabilidades para com Deus ou com a sociedade. O casamento costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum. Agora, é um acordo particular que visa a satisfação de indivíduos. A busca pela alma gêmea compatível. Não é raro as mulheres acusarem os homens de terem fobia de compromisso, ou seja, medo do casamento. Os autores da pesquisa afirmam que nosso estudo das atitudes masculinas indica a existência de provas que corroboram essa ideia amplamente difundida. Na sequência, relacionam as razões fornecidas pelos homens pelas quais preferem não se casar, pelo menos não tão cedo. O que mais impressiona, contudo, é o fato de muitos homens afirmarem que não pretendem se casar enquanto não encontrarem a alma gêmea perfeita, alguém extremamente compatível. Para isso, procuram 2 elementos-chave. O primeiro é a atração física e a química sexual. Um dos temas mais evidentes das pesquisas de Shapiro com pessoas recém-divorciadas é a importância crucial atribuída ao sexo de excelente qualidade. Uma mulher explicou que havia se casado com seu marido porque o considerava sexy. Acontece que, ao longo do tempo,
o marido se tornou menos vaidoso e menos sexy. O sexo que antes era rotina passou a ser semanal, até então se tornar escasso. De acordo com os homens entrevistados pelo National Marriage Project, a compatibilidade que procuravam em uma esposa significava disposição para aceitá-los como eram e não querer mudá-los. Vários homens expressaram ressentimento em relação a mulheres que tentaram mudá-los. Um dos entrevistados comentou que se a mulher realmente o amasse, se os dois fossem mesmo compatíveis, ela não iria querer mudá-lo e vice-versa.